Olha aqui e ali. Aqui tá melhor, né? Tá melhor. Vamos lá. E aí, galera, eu sou o Igor, eu tenho 21 anos e eu vim falar pra vocês sobre a depressão. A depressão começou na minha vida, na minha adolescência, dos meus 15, 16 anos e foi até os 18. Foi uma fase bem difícil da minha vida porque ela veio do nada. Eu estava na escola, eu sentia muitas coisas no meu coração que eu não entendia. E esse processo foi muito delicado na minha vida, porque eu era rodeado de muitas pessoas, tanto na escola, como na igreja, como nos rolês, mas eu me sentia muito sozinho. Isso foi muito complicado para mim. Eu sentia um vazio muito grande no meu coração. E esse vazio não era preenchido com nada. Na minha adolescência eu comecei a sair mais para tentar preencher esses vazios. Eu comecei a entrar em relacionamentos para preencher esse vazio. Eu comecei a usar drogas para preencher esse vazio, mas o problema era que eu nunca consegui preencher esse vazio que estava no meu coração. Eu estava lá nos lugares, eu usava de tudo, fazia de tudo para preencher. Daí quando eu ficava, agora sim, saiu esse sentimento de solidão, eu tinha que ir para casa. E quando eu chegava em casa, eu estava sozinho, meio louco e sozinho. Isso foi muito ruim para mim porque eu não conseguia vencer isso, porque era um vazio que estava aqui dentro. Nada do que eu usava, do que eu fazia estava preenchendo isso. E chegou uma época que eu começava a chorar muito por conta disso. E foi muito complicado. Eu lembro que eu participava das atividades da igreja, eu lembro de um culto que foi muito específico para mim. Eu entrei na igreja, participei, toquei, e no final do culto eu lembro que estava todo mundo conversando, jovens conversando lá. Eu me senti muito isolado e sozinho. Eu era aquele cara que era do foninho e da touca. Quando eu ia para os rolês, eu sempre ficava com o meu foninho porque eu gostava de estar sozinho. Mas às vezes eu queria estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu queria estar sozinho. Era um paradoxo. Quero estar, não quero. Prefiro a solidão. Daí eu saí da igreja aquele dia, subi a avenida para ir para casa, eu subi chorando. E esse vazio continuava lá. Esse vazio estava me corroendo cada vez mais. Eu lembro que eu cheguei na minha casa chorando desesperadamente e minha mãe veio conversar comigo. Igor, o que está acontecendo? Fala para a mãe o que está acontecendo. E eu lembro que eu só olhei para ela chorando e falei, mãe, eu não sei o que está acontecendo. E realmente eu não sabia o que estava acontecendo, eu sabia que simplesmente eu estava com vazio aqui dentro do meu coração e nada estava preenchendo. E foi aí que eu comecei a entender que eu estava ficando depressivo. A minha alegria foi saindo, eu não tinha mais vontade de fazer nada, não tinha vontade de estar com as pessoas, não tinha vontade de sair. Eu só queria ficar em casa, no meu celular, ouvindo meus rocks e já era. Essa foi a minha vida, eu só queria fazer isso. E eu venci isso quando eu entendi que esse vazio só poderia ser preenchido com uma coisa, ou melhor, uma pessoa. Esse vazio que eu estava no meu coração tinha o tamanho certinho de Jesus. E quando eu abri meu coração de verdade para Jesus, Ele entrou com o verdadeiro amor dele. Porque eu sempre fui crente. Daqueles crentes que ia para a igreja porque a mãe pedia, porque o pai pedia, eu sempre fui crente. Mas eu nunca tinha tido um relacionamento genuíno e verdadeiro com Jesus. Eu nunca de fato tinha convidado Ele para entrar no meu coração. E quando eu comecei a entender, caramba, eu estou ficando perdido, eu preciso de ajuda. Eu lembrei uma vez que o pastor tinha falado que Jesus poderia ajudar. No meu quarto sozinho eu falei, Jesus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porque eu estou assim, mas se o Senhor tem a resposta, venha com essa resposta para mim, porque eu estou precisando de ajuda. E foi aí que eu comecei a entender que minha vida tinha um propósito, que eu era amado e que Jesus tinha algo bom para a minha vida. E aquele vazio que estava dentro de mim começou a ser preenchido pelo amor de Deus. O amor de Deus começou a preencher o meu coração e foi restaurando a alegria, foi restaurando o vigor, foi restaurando a felicidade. Eu me senti completo. E o interessante é que o mundo fala que para você vencer a depressão, você precisa conversar, você precisa passar no psicólogo, você precisa distrair a sua mente, você precisa fazer N coisas para preencher isso e sair dessa solidão. Mas a real verdade é que nós precisamos de Jesus. Eu procurei muitas respostas em muitas coisas, em drogas, em meninas, em rolês,
Mas o problema é que eu procurava respostas no mundo de mentira, ou seja, eu nunca teria verdade. E quando Jesus veio e falou que Ele era a verdade para a minha vida, eu entendi que só com Ele eu ia vencer a depressão. O mundo está apresentando muitas coisas para você vencer isso, mas só Jesus é a resposta. E quando eu entendi isso e assumi que Ele poderia cuidar de mim, a minha vida começou a mudar. E eu comecei a vencer essa depressão. Eu comecei a sair do meu quarto com um remédio nas mãos. Jesus cura de uma forma muito especial. Ele não veio como um ladrão batendo na minha porta falando, tá, agora você precisa de ajuda, eu vou entrar aqui com um golpe Saiyajin. Não. Jesus veio, você precisa de ajuda? Você quer a minha ajuda? Eu falei, sim, eu preciso e eu quero. É como aquele amigo que vê que você está precisando de ajuda e vai só do seu ladinho ali. Você pode contar comigo, você pode contar comigo. Daí você fala, tudo bem. Ele continua, você pode contar comigo. Daí quando você conta de verdade com Ele, Ele vem e transforma a sua vida. Jesus veio assim na minha vida e transformou minha vida. Ele não tem a cura, Ele é a cura. Ele veio de uma forma muito especial, Ele tirou toda aquela solidão, toda aquela angústia, toda aquela necessidade, toda aquela carência por drogas, por amizades, por status, por rolês. Todo aquele vazio que eu tinha preenchido com um monte de coisa e não preencheu nada, Jesus veio e preencheu. Isso foi muito interessante, Ele não veio numa pregação ou não, Ele veio em algo particular. Você quer? Eu falei, eu quero. E Ele veio e entrou no meu coração e mudou a minha vida. Restaurou a alegria que eu não tinha tido há muito tempo. E foi interessante que os meus amigos do mundo não entendiam o que eu estava passando e não sabiam como me ajudar, porque eles estavam piores do que eu. Era tipo um cego guiando outro cego. Porém, os meus amigos da igreja, eles tinham uma maturidade diferente, eles entendiam. Eu tenho um amigo muito especial da Quadrangular, que é o Watch, que ele me ajudou em todo esse processo que eu estava em depressão. Ele mostrou como Jesus age, ele mostrou que a igreja está ali para me ajudar, não está ali para me julgar, não está ali para apontar o dedo na minha cara, mas sim para me ajudar. E ele veio como Jesus viria a minha vida, ele apresentou a igreja de uma forma diferente, e ele transformou a minha maneira de ver. E quando eu olhei diferente, ele falou, é isso, 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 mano. E eu comecei a entender, real, cara, é isso, isso, isso. Eu entendi que a igreja é uma família, e uma família onde todos olham no olho. E eu falava muito para os meus amigos, nós precisamos ter um tempo de mesa, um tempo de transparência para saber o que você está passando, o que eu estou passando, e assim a gente se ajudar. E isso que é a igreja. Pessoas que ajudam os irmãos, porque Cristo morreu por nós e nós vamos dar a vida pelos nossos irmãos que precisam. Essa é a nossa vida, essa é a nossa causa. E nós estamos batalhando e lutando por isso. O Evangelho é isso, Jesus morreu por todos nós e nós vamos também morrer por aqueles que precisam. Nós estamos aqui para disponibilizar a nossa vida, disponibilizar o nosso tempo, disponibilizar a nossa inteligência e tudo que nós sabemos para ajudar as pessoas. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja que alcança as pessoas, uma igreja que transforma vidas. E quando eu entendi isso, eu entendi que a igreja estava para me ajudar. E foi maravilhoso. A igreja não era só uma placa, a igreja era um grupo de pessoas que estavam ali para me ajudar. Isso foi perfeito. Eu quero falar hoje a respeito da minha igreja, que eu estou aqui em Guarulhos, que está me ajudando de uma forma excepcional. Porque tinha coisas que eu achava que eu tinha resolvido, mas eu não tinha resolvido de fato. E hoje eles têm feito eu olhar para essas coisas e falar, Igor, você precisa mudar nisso, 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 para você ser o homem que Deus quer que você seja. E eu estou caminhando nisso porque tem pessoas me ajudando da Igreja Restauração. Nós estamos nessa igreja aqui não é por status, não é porque nós somos melhores, mas sim porque nós entendemos o nosso papel na sociedade. Nós entendemos o nosso papel em Guarulhos. Nós temos a Igreja Restauração e o Grupo Overflow, que está indo até os jovens que estão passando por esse mesmo problema que eu passei, de depressão, e está falando, cara, tem a solução, e a solução é Jesus. Caminha com a gente, vamos andar lado a lado, porque tem algo novo para a sua vida. Você não é isso, você tem algo melhor e Jesus tem uma transformação divina para você. E eu creio nisso, que assim como Jesus me mudou, Ele vai mudar a sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar e tamo junto. Deus abençoe. Eu sou Igor, da Restauração Online.